Igreja do Senhor Jesus Cristo, paz seja contigo. Eu convido a tua preciosíssima atenção para a leitura do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, capítulo 21, dos versículos 1 ao 19. João 21, Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. O servo do Senhor, naquele tempo, registrou que, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque por ter ele lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Graças a Deus. Quero destacar para os irmãos o versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão,
filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus disse, cuida das minhas ovelhas. O título da minha mensagem é Quando Jesus nos espera na praia. Quando Jesus nos espera na praia. E esse fator de Jesus esperar os discípulos na praia, enquanto os discípulos estavam pescando, mostra sempre que a graça de Jesus sabe exatamente onde nos encontrar. A graça de Jesus, esse amor gratuito, perdoador, sabe exatamente onde nós precisamos ter um encontro com Ele e onde nós precisamos provar novamente esta graça e este amor do Senhor Jesus Cristo. E aí eu pergunto para você, você já se sentiu fracassado ou fracassada? Principalmente no seu relacionamento com o Senhor Jesus? Você já se sentiu, em um determinado momento da sua vida, como se você estivesse a ponto de ser arrebatado, para logo depois levar um tombo espiritual e sentir que você fracassou, que você decepcionou o Mestre Jesus e que aquilo que você fez, aquilo que você falou, ou até aquilo que você pensou, frontalmente desobedecia aquilo que Jesus vinha te ensinando há tanto tempo. Você já teve a impressão, então, de ter decepcionado tanto a Deus, a ponto de achar que não dava mais? Bom, agora eu cheguei num ponto de decepção a Deus, que se Deus não desistir de mim, eu estou desistindo de Deus. Porque o que eu fiz agora, eu me sinto tão pecador, tão derrotado, que eu tenho a impressão que eu não tenho a dignidade necessária para continuar tendo relacionamento com Deus. Você já se sentiu assim? Pedro já. Pedro se sentiu assim. Vocês vão se lembrar, aqui nós estamos no momento de ressurreição em que Jesus aparece para os discípulos. Alguns poucos dias antes, quando Jesus estava sendo interrogado, quando Jesus estava sendo torturado, e Pedro estava ali na frente do salão onde Jesus estava sendo torturado e interrogado, estava o Pedro. E alguém disse para o Pedro, você andava com ele? E Pedro disse, não, de jeito nenhum. Vem uma outra pessoa e diz, você é um deles, parece que eu te vi, você é um deles. E Pedro, eu não conheço aquele homem, não andava com eles. E depois uma terceira pessoa insiste em que conhecia Pedro relacionado a Jesus, e pela terceira vez Pedro nega Jesus. Então, quando Pedro encerra a sua carreira de 3 anos caminhando com Jesus, 3 anos indo dormir com Jesus, acordando com Jesus, tomando café da manhã, almoçando e jantando com Jesus, caminhando todos os dias, o dia todo com Jesus, aprendendo direto das palavras de Jesus e das ações de Jesus. 3 anos depois, no auge do ensinamento de Jesus, qual é a conclusão da carreira espiritual de Pedro? Cair ruidosamente negando o seu Senhor por 3 vezes seguidas. Ou seja, o erro confirmado por 3 vezes, o erro com convicção, o erro de quem sabia que estava errando e permanecia no erro. Foi assim que o apóstolo Pedro terminou a sua carreira quando Jesus estava sendo assassinado. Sabe o que me emociona profundamente nesse texto que nós acabamos de ler? É que Jesus aparece ressuscitado na praia, esperando por este Pedro.
esperando por este Pedro. O nosso Salvador, ele é especialista em nos encontrar onde mais sentimos vergonha. Naquele momento que nós acabamos de pecar, naquele momento que nós acabamos de negar Jesus, naquele momento que acabamos de negar a nossa fé, de envergonhar Deus, quando nós queremos nos esconder de Deus, fugir dos filhos de Deus, quando nós queremos que fosse tudo escuro para que Deus parasse de nos enxergar, neste momento de profunda vergonha, Jesus tem a mania de aparecer para a gente e se manifestar, mostrando que Ele não desiste da gente. E foi assim que aconteceu com o apóstolo Pedro. Jesus esperou Pedro naquela praia, naquela manhã, para oferecer para o apóstolo Pedro a grande oportunidade de recomeçar a sua carreira de fé, de recomeçar o seu relacionamento com Jesus, interrompido por conta do medo humano, por conta do conforto humano. Depois do fracasso vem um convite para o café da manhã com Jesus. Ah, como nós temos o que aprender com Jesus. Às vezes as pessoas nos fazem algum mal e nós queremos nos livrar da pessoa. O menor mal, a pessoa passa a vida inteira acertando, e no menor deslize daquela pessoa, nós que nos sentimos tão superiores a quem erra, queremos expurgar da nossa vida quem errou. Jesus, ao contrário, Ele chama a pessoa para tomar um café da manhã. Você já fez isso? Com alguém que te magoou profundamente? Com alguém que te aborreceu profundamente? Com alguém que deixou você muito irritado ou irritada? No dia seguinte, você teve amor suficiente para preparar um café da manhã para essa pessoa? Foi isso que Jesus fez. Jesus já havia aparecido a Maria Madalena, aos outros discípulos, já havia aparecido a Tomé, e aqui pela terceira vez ele aparece, e faz isso de um jeito bem humano, preparando peixe e pão na brasa para os discípulos que tinham trabalhado a noite inteira sem pescar nada. Como se Jesus é maravilhoso! João não quer que os leitores do seu evangelho saibam que a ressurreição de Jesus não é só um evento teológico, mas João quer que a ressurreição de Jesus seja vista como uma nova oportunidade para aqueles que falharam com Jesus. Essa semana, em algum momento, você falhou com Jesus? Talvez hoje você tenha falhado com Jesus. É nesse lugar que você se encontra? É neste lugar que Pedro se encontrava. Negou Jesus 3 vezes, chorou amargamente, mas no lugar de fugir e abandonar tudo, voltou para o começo, para onde tudo tinha começado, o mar da Galileia, onde um dia Jesus havia passado e chamado ele e os seus amigos para segui-lo. O recomeço da história estava lá. Lembram quando Jesus chega para o Pedro e o mesmo contexto? Pedro pescou a noite toda, não conseguiu pegar nada, e Jesus então, olha, lança a rede mais para ali, exatamente como aconteceu agora, 3 anos depois. Naquela primeira oportunidade, eles lançaram a rede, não pegaram nada, Jesus agora lança ali. Eles vão lá e lançam a rede e vem aquela quantidade enorme de peixes. Aí Jesus diz, agora venha após mim, que eu vou fazer de você um pescador de homens e não de peixe. 3 anos depois, Pedro volta para o mesmo lugar onde Jesus o havia chamado. Será que estava no coração de Pedro aquela vontade de que Jesus o resgatasse novamente do seu grande pecado? Ele traiu Jesus, ele negou Jesus, ele foi um covarde, ele deixou que o seu medo falasse mais alto que a sua fé. Voltou para o mar da Galileia. Jesus, quando chama Pedro, não chama Pedro para dar uma bronca no Pedro,
mas chama o Pedro para um café da manhã. Você consegue perceber isso? Como que é o nosso comportamento quando alguém erra? Olha, eu acho que preparar um café da manhã para quem errou com a gente já é uma coisa assim que a gente não deve esperar com tanta facilidade. Mas preparar um café da manhã para quem errou com a gente, vamos considerar que isso fosse uma coisa que fosse possível acontecer. Tomar o café da manhã com essa pessoa sem lembrar do que aconteceu, aí é para gente grande, hein? Aí é para gente grande. Porque qual seria o comportamento humano? Não chamar para tomar café da manhã, coisa nenhuma, mas se chamar, encontrar um momentozinho do café da manhã para falar assim, aquilo que você fez não ficou muito legal, aquilo que você fez me magoou, aquilo que você fez me aborreceu, né? Veja, Jesus não chama Pedro para dar bronca em Pedro. Pedro, há poucos dias havia acabado de negar Jesus, enquanto Jesus estava lá sendo torturado por ele, Pedro também, e Jesus não lembra Pedro do erro que Pedro cometeu, porque quem erra sabe que errou. Sabe quando a gente quebra aquela porcelana que a esposa da gente ganhou da bisavó, que ela guardava por gerações, a gente quebra. Quando a gente quebra, a gente já pensa assim, ai meu Deus, deu ruim. A gente já está se punindo, né? Aí chega a pessoa e começa, você quebrou o prato, esse prato era da minha avó, você não tem mais cuidado. Aí vem a segunda bronca, porque a gente já deu a primeira bronca na gente mesmo, aí vem a segunda, né? Olha a gente aprendendo com Jesus. Jesus não lembra o erro de Pedro de há pouco mais de uma semana, de ter negado, foi um erro gravíssimo. E Jesus não faz isso com ele. Jesus chama o Pedro para um café da manhã. Os discípulos passaram a noite toda tentando pescar, não pescaram nada. Jesus aparece ao amanhecer na praia e no lugar de dar bronca, Jesus pergunta, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Vocês estão passando por alguma necessidade? Eu posso ajudar vocês em alguma coisa? Naquele momento eles respondem, não temos nada para comer. Não temos nada que alimente a nossa alma, não temos nada que alimente as nossas emoções, não temos nada que alimente as nossas esperanças, não temos nada que alimente o nosso estômago, não temos nada que alimente a nossa fé. A resposta foi, Senhor, não temos nada. Como havia acontecido há 3 anos, Jesus diz para aquelas pessoas, lancem a rede ali, naquele canto. E quando a pesca acontece, João é o primeiro que diz, é o Senhor. E Pedro, impulsivo como sempre, se joga na água para ir ao encontro do mestre. Ali na praia, Jesus já tinha assado o peixe, colocado o pão e convida aqueles homens, venham comer, venham comer. Se vocês não tinham com o que alimentar o corpo, eu estou providenciando para vocês. Se vocês não tinham com o que alimentar o coração, as esperanças, as emoções de vocês, eu estou providenciando aqui também. Sabe o que isso diz para a gente? Que Jesus se antecipa às nossas dores. Que Jesus está muito atento para ver quando a nossa madrugada é longa, quando a nossa agonia é longa e frustrante, e Ele se antecipa, Ele prepara o ambiente antes da nossa chegada, e é isso que Jesus tem feito com você todos os dias, o dia todo. Jesus tem se antecipado ao seu sofrimento, se antecipado aos seus problemas, esperando você para um belo e gostoso café da manhã ao lado dele. Ele conhece os teus problemas, Ele sabe onde o seu calo tem apertado, Ele sabe qual é a tua necessidade, Ele sabe que você tem necessidades materiais e espirituais, e Ele convida você para sentar com Ele
e ser satisfeito, ser saciado destas duas necessidades. O amor de Jesus é assim. O amor de Jesus restaura as pessoas com perguntas, não com acusações. Quem é o acusador? É Deus? É Jesus o acusador? Vocês já viram em algum lugar da Bíblia Jesus ou Deus acusando as pessoas? O acusador e o mentiroso é a concorrência, não é Jesus. Jesus não acusa as pessoas, Jesus convida e faz perguntas para aquelas pessoas pensarem. Depois de comer, então, Jesus puxa Pedro para um cantinho e faz uma pergunta que arde no coração do Pedrão. Simão, filho de João, você ama a mim mais do que aos seus amigos? E Jesus pergunta isso por 3 vezes. E cada vez que Jesus pergunta isso para o Pedro, é uma ferida que foi cicatrizando. Uma pergunta para cada negativa. Pedro negou 3 vezes. 3 vezes Jesus dá oportunidade para ele consertar o erro. Você me negou, você me ama, te amo, Senhor. Você me negou, você me ama, te amo, Senhor. Você me negou, você me ama, te amo, Senhor. O Senhor não esfrega os erros na cara do Pedro. Ele pergunta, ele dá espaço para o Pedro se posicionar. E depois que o Pedro se posiciona, ele envia o Pedro com uma missão que tem toda a pessoa resgatada e refeita. Ele diz para o Pedro: apacenta as minhas ovelhas, não as suas ovelhas, Pedro, apacenta as ovelhas que são minhas. Isso mexe muito comigo, particularmente. Eu espero que essa noite isso mexa com você também. Porque Deus, Ele não restaura a gente só para a gente se sentir melhor, de forma alguma. Deus não coloca um ressignificado no seu coração para você se sentir melhorzinho. Ai, agora fiquei tão feliz. Tá bom, mas o que vamos fazer com isso agora? O Senhor sempre vai te resgatar de um erro com uma finalidade, com uma missão. Ele quer colocar a gente de novo em atividade, porque Jesus nunca chamou ninguém para não fazer nada. Jesus nunca chamou ninguém para esquentar banco de igreja. 100% de nós e cada um de nós temos uma missão a ser realizada, a ser cumprida para o Senhor Jesus Cristo. Então eu pergunto para você agora, onde foi que Jesus te encontrou depois de um erro da tua vida? Onde é que você estava depois que você errou, depois que você vacilou com Jesus? Onde é que Ele foi te buscar? Onde é que Ele te encontrou de novo? E como é que você vai alimentar as ovelhas dele agora? Porque se você está prestando atenção no que eu estou conversando com você hoje, é porque o Senhor te encontrou em algum lugar e te resgatou e te trouxe de volta para o convívio com Ele, correto? Então, se o Senhor te trouxe para este convívio, este relacionamento de novo com Ele, Ele quer que você faça alguma coisa por Ele. Ele quer que você cuide do rebanho dEle, que é formado por pessoas. Então o Senhor está colocando pessoas aos teus cuidados. Como é que você vai cuidar destas pessoas? Como você vai alimentar essas ovelhas onde Ele está agora? É na sua casa que você é chamado para alimentar as pessoas? Chamar para um café da manhã? No lugar de cobrar erros, no lugar de acusar? É na tua casa? Não sei.
Você tem que pensar na tua resposta. Onde é que você errou? E onde é que Jesus quer que você alimente as pessoas agora e seja refrigério físico e espiritual para estas pessoas? É dentro da tua casa? Ah, pastor, dentro da minha casa parece que as coisas estão legaizinhas. Bom, então onde que é? É no teu trabalho? É no ambiente de trabalho? Foi lá que você vacilou com Jesus? É lá então que Jesus quer que você cuide de pessoas, cuidando das necessidades físicas e espirituais dessa pessoa? Ou talvez aqui na igreja, como disse a Noemi, se equipando para servir melhor as pessoas, se preparando para servir melhor as pessoas, ou quem sabe entre seus amigos, no seu círculo de amizades. Será que é lá que Jesus colocou um grupo de pessoas para você convidá-los para um café da manhã e alimentar esses seus amigos espiritualmente? Quem são os que precisam desse pão da graça e do peixe da misericórdia que você pode servir, que você está sendo chamada hoje para servir? Jesus restaura. Jesus alimenta. Mas Jesus também envia, sempre. A história de Pedro é a minha história. A história de Pedro é também a tua história. Nós negamos Jesus de vez em quando, nós tropeçamos na fé de vez em quando, e nós fugimos da presença de Jesus de vez em sempre. Mas Ele sempre aparece de novo na nossa praia, na praia da nossa vida, nos esperando. E sempre nos convida a sentar com Ele, comer e recomeçar. Isso é extraordinário. Como Jesus não desiste da gente, louvado seja Deus por isso. Porque por muito menos nós desistimos das pessoas. Tem pais que por muito menos desistem dos filhos. Tem filhos que por muito menos desistem dos pais. Tem pais e filhos que colocam uns aos outros em instituições de abrigo e vão passear com o pet. E deixam seus queridos ali, sem compartilhamento de fé e pão. Jesus, Ele entrega de volta para o Pedro o cajado pastoral. Assim como hoje Jesus está entregando para você novamente o cajado pastoral, para você pastorear o rebanho que Ele colocou na tua mão. E todos nós, eu e cada um de vocês, eu e você que me ouve pela internet, todos nós temos um rebanho pequeno, médio ou grande para pastorearmos. Jesus devolve-nos o cajado, a responsabilidade que não dá para ser repassada e a missão. E hoje Ele também, 2000 anos depois, faz a pergunta, e ela parece ecoar no nosso inconsciente. Quase que dá para ouvir fisicamente a voz de Jesus perguntando: você me ama? Você me ama? E se a resposta for sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então, por consequência, Ele está dizendo hoje para você também: então, cuida das minhas ovelhas. Que nós sejamos bons e boas cuidadores das ovelhas que Deus tem colocado nas nossas mãos. Umas bem difíceis, outras mais tranquilinhas. Umas que precisam comer menos e outras muito mais esfomeadas e necessitadas. Que sejamos bons ouvintes e receptores da missão de Jesus. Você me ama? Eu te amo, Senhor. Então, cuida das minhas ovelhas. Que Deus nos abençoe.